Vou voltar com esse slide. Então tá bom, pessoal. Voltando aqui, a terceira lei de Newton, que é a ação e reação, que é a força que a gente exerce sobre um corpo, esse corpo exerce a mesma força contra a gente. Então pensem no piso. Então para andar, eu tenho que empurrar esse piso para baixo e para trás. Aí o que o piso faz? Ele me projeta para frente e para cima, e assim eu vou conseguindo me movimentar, tá ok? Então vamos lá. Vamos considerar aqui, né, essa afirmação aqui do livro da Hay e do Getty. Considera essas implicações aí da terceira lei de Newton, de ação e reação. Se cada ação que o praticante realiza resulta em uma reação da mesma intensidade com a direção imposta, então qualquer força que for aplicada fora do plano de movimento levarão a forças de reação indesejadas. Essa força, por sua vez, serão subtraídas do desempenho. Por exemplo, se você quiser mover-se para frente a qualquer força exercida em outras direções, tornará seu caminhar menos eficiente. Então, quando a gente coloca o pé, por exemplo, eu coloco o pé meio de lado, por exemplo, quando eu vou fazer, sabe aquele andar que é com os pés mais abertos? Então, a força que a gente está aplicando ali, ele não está exatamente na direção que eu estou querendo ir. Então tem gente que corre assim, que coloca o pé errado e tem uma corrida bem errada. Tem gente, por exemplo, que quando corre, coloca o calcanhar no chão e ao invés de colocar a ponta para puxar para trás, isso faz com que a gente desacelere. Eu vou mostrar um slide daqui a pouquinho para vocês. Então, qualquer força que a gente faça fora da direção do movimento, a gente vai estar gastando uma energia à toa. Então, por isso é muito importante que a gente entenda exatamente, né, quais são os conceitos biomecânicos em relação à eficiência do movimento que eu quero realizar, seja uma corrida, seja um salto, seja um arremesso, para que eu não perca nenhuma energia à toa, né, nesse movimento e vai implicar numa maior dificuldade na hora de realizar essas ações motoras. Dê uma olhada aí nesse slide que é relativo à corrida. Olha só esse corredor aqui da esquerda que está com uma postura bem, digamos assim, inadequada para correr. Por quê? Porque ele vai lá e coloca o calcanhar no chão. Quando ele coloca o calcanhar no chão, tá vendo que ele empurra, ao invés de ele empurrar o chão para trás, o que acontece? O chão vai empurrar ele para frente ou vai empurrar ele para trás? Ele está empurrando o chão para frente, não está com o calcanhar? Inevitavelmente, o que acontece? O chão empurra ele para trás. Ou seja, ele perde toda essa energia, além de trazer impacto para o joelho, para a coluna, para o quadril, de uma forma bem grande. Então, isso é completamente inadequado. Aí vocês podem perguntar, mas professor, por que se o chão empurra ele para trás, ao invés de empurrar para frente, a hora que ele apoia o calcanhar ali, por que ele continua indo para frente? Ele continua indo para frente, ou a gente continua indo para frente quando a gente corre de forma inadequada, porque a aceleração que a gente já tem do movimento é superior a essa força que a Terra está fazendo da gente para trás, que o piso está fazendo com a gente para trás. Então a gente continua indo para frente, mas a gente está perdendo muita energia. Olha só no corredor aqui da direita, como ele puxa o chão para trás e o chão inevitavelmente faz o quê? Empurra ele para frente. Então esse corredor aqui da direita está muito mais eficiente. Por quê? Porque ele não está gastando energia à toa, né, com forças sendo aplicadas na direção errada. Então eu trouxe esse slide aí para vocês que parece coisa simples, mas não é. Se a gente pegar e fazer uma análise, né, de vocês correndo, inclusive o pessoal que estava comigo no primeiro semestre, né, eu sei que tem alunos de outras turmas aqui, mas eu tinha combinado uma aula prática com vocês, depois a gente pode fazer um workshop, né, com essas aulas práticas, exatamente para mostrar isso para vocês na prática, como que vocês correm errado, a maioria corre errado, a não ser que tenha algum velocista aí, alguém que seja especialista em correr, né? A maioria das pessoas, se a gente fizer uma avaliação biomecânica da corrida, vão ser bem ineficientes aí na avaliação, tá? Porque normalmente as pessoas correm assim. Inclusive, eu corria muito assim até aprender
na universidade com alguns atletas de atletismo, né? Eu tento correr melhor hoje, mas ainda tenho dificuldade. É difícil adaptar o corpo nessa postura certinha aí, tem que elevar bem o joelho, né? E depois tem que fazer um movimento de aceleração do tornozelo para conseguir puxar o chão exatamente no momento de contato. Então é um pouquinho difícil, mas com bastante treino e exercício educativo a gente consegue adquirir esses movimentos, ok? Então, dando continuidade agora, vamos pensar um pouquinho, né, na aplicação dessas leis da física aí, da força angular, de rotação e linear, sobre os membros que giram e acabam lançando objetos ou projetando objetos, né, no espaço. Então tem muitos esportes que demandam isso, né? Se eu pegar todos os esportes com bola, a gente tem que projetar a bola no espaço de alguma forma, tá? Então pode ver, nós temos aí o vôlei, o tênis, temos o futebol, mas também, né, a gente pode pensar no nosso corpo como um objeto que a gente está tentando projetar no espaço, né? E ele também vai sofrer, né, ou vai ser influenciado, né, na execução motora com os mesmos princípios que estão colocados aqui, tá? Então a gente precisa entender que a velocidade linear do objeto que é projetado, pensando no objeto projetado, tem tudo a ver, né, a velocidade do objeto com a velocidade de rotação do membro que está lançando esse objeto com o raio de rotação. O que quer dizer isso, professor? Então se eu tiver, olha só, é uma proporção, tá, direta. Então se eu tiver maior velocidade de rotação e maior raio de rotação, eu vou conseguir projetar esse objeto mais rápido e mais forte, tá ok? Tranquilo? Então, por exemplo, se eu não tivesse a raquete, eu não sei quem que está jogando ali, parece ser eu não sei quem que é o atleta de tênis ali. Se ele não tivesse a raquete tão comprida assim, se a raquete tivesse menor um pouco, será que ele conseguiria projetar a bola tão rápido de tênis igual ele projeta? Provavelmente não. Por quê? Porque com a raquete é como se o braço dele ficasse um pouquinho mais estendido. Isso faz com que o raio de rotação aumente. Olha só o raio. Então, se pegar ali do ombro até a ponta da raquete, aonde bate, vai aumentar bem o raio, né? Se fosse só com a mão, olha ali, ó, o raio fica bem menor, do ombro até a mão. Então, diminui um pouco o raio. Só que em contrapartida, é bem mais difícil você ter velocidade de rotação com membros maiores. Então, se por um lado os atletas que têm membros maiores no vôlei, eles conseguem maior raio de rotação, em contrapartida, os atletas, né, que têm o braço menor provavelmente conseguem maior velocidade de rotação. Isso acaba compensando um com o outro, tá? Então é bom pensar sempre nessas relações aí, que não necessariamente uma pessoa que tem os membros maiores consegue aplicar mais força nesses objetos, né? Pode ser que a pessoa menor consiga muito mais velocidade de rotação e a aplicação da força e a velocidade linear da projeção do objeto acaba sendo maior, tá bom? Então, no entanto, é bom ter essa ideia para a gente saber que, dependendo do que a gente faz e da organização e da ação motora e da adaptação do nosso corpo para aquilo que a gente está fazendo, isso vai ajudar na melhor economia do movimento, tá? Então, uma pergunta que eu faço para vocês, então como que é melhor trabalhar? Com os membros estendidos ou com os membros flexionados? Teoricamente, né, seria muito melhor trabalhar sempre com os membros estendidos. Por quê? É óbvio, né, se você tem o maior raio de rotação, e isso é proporcional à velocidade do objeto, então o membro estendido vai aumentar sempre o raio. No entanto, se eu ficar sempre com o raio de rotação muito amplo, com os braços estendidos, eu vou ter um pouco de dificuldade de fazer o movimento por causa da massa, né, que fica muito grande. Então o que a gente faz? A gente adapta um pouco o corpo para fazer as coisas. Então dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Aqui o objeto projetado aqui no caso seria o próprio corpo numa corrida de 100 metros, tá? Então veja esses atletas aqui em diferentes momentos, tá? Da flexão e extensão das pernas. Percebam que logo no momento em que as atletas estão tocando o chão, ou seja,
é bem no momento que ela tem que projetar o corpo onde a força vai ser exercida, o que acontece com o joelho delas? O joelho delas está estendido, aumentando o raio de rotação com o quadril. Então, se ela consegue colocar esse joelho estendido ali na hora de contato com o solo, ela vai aumentar a força, né, e necessariamente a velocidade linear do próprio corpo. No entanto, a gente consegue correr o tempo inteiro com a perna estendida, a gente gastaria uma energia enorme, né, para fazer todo o movimento da perna com ela estendida. Então, a preparação do movimento é toda realizada com o joelho flexionado. Olha essas outras duas atletas aí, que a flecha está puxando no momento que elas estão preparando o movimento da passada, né, na fase de voo da perna, para depois estender e tocar o chão novamente. Então, isso ocorre também, se eu voltar aqui nos outros exemplos, todos esses atletas aí, dá uma olhada no tenista, olha só como está flexionado no começo do movimento o braço, para depois, só na hora que ele vai encostar na bolinha de tênis, é que ele vai lá e estende totalmente a articulação do cotovelo, né? Amplia o ombro também, vai o máximo da extensão do ombro para conseguir fazer a execução do movimento com o braço estendido. A atleta do vôlei não está aparecendo aí, mas ela também fez isso. O Júlio César aí, nosso goleiro que não foi campeão mundial, uma pena, mas quase foi, né? Perdemos para a Alemanha de 7-1 só, e depois lá na África do Sul para a Holanda, que foi, eu acho. Enfim, ele também faz essa flexão para depois estender para conseguir a velocidade linear da bola. O Júlio César, ele tinha essa característica, ele conseguia repor a bola muito bem com os pés, ele era famoso por isso, tá? Tá bom? Vamos parar um pouquinho agora, conversar um pouco de novo.